Olá, nós somos as Filhas da Pauta. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Pois é, aqui nesse podcast a gente aborda temas inspiradores, polêmicos e assuntos que a gente tem que debater à exaustão para que a gente chegue a um denominador comum, para que você fique mais bem informado e com a mente bem mais aberta sobre todos os assuntos possíveis. Não é isso, Ângela Bezerra? É isso mesmo, Margot. Nós somos uma dupla de jornalistas que nos conhecemos há 3 décadas, mais ou menos. Quase 4. E temos em comum o compromisso com a informação de qualidade e também essa visão de mundo que a gente compartilha. Por isso que a gente se uniu no Filhas da Pauta. Eu sou Ângela Bezerra. Eu sou Margot Ferreira e hoje a gente vai falar sabe sobre o quê? Saúde financeira. E em como, de repente, uma saúde mental ou emocional pode interferir nessa saúde financeira. Justamente, e para isso a gente convidou a educadora financeira Emanuele Medeiros. Manuele Medeiros. Manu, você pode se apresentar, por favor? Posso. Então, eu me chamo Manuele Medeiros, eu sou educadora financeira, sou contadora de formação e há uns 4 anos decidi entrar em psicologia. Por quê? Porque eu identifiquei que as pessoas não sabiam lidar com o dinheiro por uma questão emocional. Então, o psicológico acabava abalando um pouco essa relação com o dinheiro. Então, essa é a minha linha de pesquisa. Esse ano eu me formo em psicologia, já me formei em neuro. Então, gosto de finanças, gosto de falar de finanças, gosto de entender a mente da pessoa em relação às finanças. E é um prazer estar aqui com vocês. E tudo começa com uma frase que a gente muitas vezes diz para nós mesmas. Eu mereço. Às vezes eu estou passando por uma tristeza profunda, por uma decepção e falo assim, não, eu mereço aquela blusinha. Ou eu mereço comer aquela torta de chocolate que eu estou evitando há não sei quantos meses. É por aí, Manu? É por aí. A gente tende a achar vários tipos de desculpa para gastar mais ou para se compensar em relação às suas finanças. Então, o eu mereço é ou eu não sei o dia de amanhã, né? Eu não tive na infância. Então, as pessoas vão usar várias desculpas para justificar os seus gastos, e isso é muito levado pela falta de visibilidade ou pela própria falta de educação financeira, que normalmente a gente não tem. A gente não tem educação financeira na escola, por exemplo. Então, o fato de você não ter visibilidade, o fato de você não ter educação financeira, leva você a gastar mais ou a não ter noção das suas finanças, além de que você usa todas essas desculpas para justificar. Por quê? Porque quando a gente gasta, você normalmente sabe, porque você, de alguma forma, quem faz uma gestão de um dinheiro, você sabe que está gastando mais. Então, aquilo vem como uma culpa, falando aí um pouco do psicológico. Então, você vai se sentir culpado. Só que o seu corpo ou sua mente vai buscar uma satisfação em relação àquilo, porque a culpa é ruim, é um sentimento ruim. Então, você vai acabar trazendo para um nível de satisfação. Fora que uma compra, uma blusinha, como você estava falando, gera dopamina, seu cérebro está lá super bacana, achando tudo ótimo, porque tem química dentro da gente que quando a gente compra, quando a gente come, libera esses tipos de química no nosso cérebro e faz com que a gente se sinta melhor. Agora, por que a relação com o dinheiro é tão controversa? Eu acho que tem uma questão, eu posso levar, essa pergunta vai para vários caminhos, né? Atravessa várias coisas. Quando a gente está falando, por exemplo, da mulher, que talvez seja um pouco do foco, né? Quando a gente está falando da mulher, a gente está falando não só de uma questão econômica, a gente está falando sobre uma questão cultural, uma questão social. Então, existem vários outros atravessamentos que vai impactar nessa relação da mulher ou do homem em relação ao dinheiro. Se você, antigamente, você não tinha nem gestão em relação ao seu dinheiro. Existe uma questão cultural e social muito forte em relação à mulher, por exemplo, no mercado de trabalho. Tudo isso impacta na sua possibilidade de gestão, na sua possibilidade de ganhar dinheiro, de poupar, de investir. Então, tudo isso está envolvido. Você só comentou, quando a gente estava aqui conversando antes da gente começar, que a mulher não geria o dinheiro até a Constituição de 88, que não nos dava esse direito. Só a partir daí que nós tivemos oficialmente o direito de gerir. É muito recente, né? Demais. É muito recente, se a gente for pensar, né? Eu acho que vem ao longo do século, aí, do último século, vem Veio uma evolução, veio a lei do divórcio, onde a mulher pôde se divorciar, né? Não ter que provar porque tinha que se divorciar.
Mas eu acho que só depois da Constituição de 88 foi que quando teve a igualdade de gênero, que aí sim a mulher pôde começar a pensar numa gestão de dinheiro, porque o patrimônio ele é unificado. E a gente vem de uma cultura patriarcal, onde o homem é quem vai gerir, quem pode, o elo forte da família. A mulher é tida como um elo fraco, então a mulher não vai... Quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de risco, de assumir risco. A mulher não vai assumir risco porque ela é mais frágil. Então, vem uma questão cultural que depois de 88, quando você tem uma igualdade de gênero como um direito, aí você passa a mulher ter um pouco mais de abertura no mercado de trabalho. A gente estava falando justamente, eu estou no mercado de trabalho corporativo, como executiva de finanças, há uns 15 anos. Para eu chegar no patamar que eu cheguei, para assumir a posição que eu tenho hoje dentro de uma multinacional inglesa, eu tive que trabalhar o dobro do que um homem normalmente trabalharia. E você recebe o mesmo que um homem? Provavelmente não. Né? No seu cargo? Quando eu olho, porque eu faço a gestão inteira do orçamento, eu não tenho o mesmo salário. Então, aí a gente tem em outras searas. Por exemplo, como eu morava em São Paulo e eu trabalho para uma empresa cuja sede é em São Paulo, aqui no Brasil. Então, assim, eu sou uma mulher nordestina querendo falar de finanças dentro de uma empresa, então eu tenho que gerir... Do maior centro financeiro do país. Entendeu? Então, olha, semana passada, por exemplo, eu estava em São Paulo e vieram conversar comigo, isso é verdade, real, que eu estava sendo agressiva na minha fala. Olha só, aí eu, como psicóloga, quase, né? Já fui pensar, por que será que as pessoas pensam isso, né? Por que uma mulher que se posiciona em finanças... É agressiva. É agressiva. E quando é um homem falando no mesmo tom, ele é forte. Ele é forte. E por que um homem não pode suportar? Por que eu tenho que me adequar para não constranger o outro? E você fez o quê para que essa fala surgisse aí? Porque eu imponho. Eu imponho aquilo que a gente está tendo que fazer. Olha, eu tenho uma gestão de 110 milhões de dólares. Eu sou paga para gerir isso. Então, minha função é fazer com que esse dinheiro aconteça. Quando uma pessoa física me contrata também numa consultoria financeira, ela me paga para gerir aquilo dali. Então, a minha função, que você está me pagando, é para falar a verdade para você. Só que isso dói muitas vezes, né? Psicologicamente falando, isso também dói. Então, você não vai querer escutar. A verdade, ela vai doer. E aí eu vou soar como agressiva. Não é o tom de voz. Mas é porque você está falando aquilo que a pessoa não quer escutar. A pessoa não quer fazer mais, ela quer fazer aquilo ali que está cômodo. Ser inserida no mercado de trabalho foi uma conquista feminina e disso a gente não tem a menor dúvida. Agora, ela só acumulou função. Isso. Então, ela não tem tempo, a mulher não tem tempo e nem tem dinheiro suficiente para bancar a família, ser a provedora, porque hoje eu acho que boa parte da população feminina brasileira é a provedora, é a tutora, né, de suas famílias. Então, manter uma saúde financeira sendo mulher é muito mais difícil do que manter uma saúde financeira sendo homem. Isso. Ontem eu estava fazendo um estudo para um post aí que eu estou querendo fazer, e aí por trás tem vários estudos, né? Para a gente fazer isso daqui tem N coisas por trás, né? Falando sobre planejamento financeiro para mães solteiras, que já é outro 500, né? Mas você está muito certa e é uma pontuação muito importante que você faz. Por que a mulher também ganha menos? Porque ela tem menos tempo de investir. Eu costumo dizer que finanças é uma consequência de um esforço. Ponto. Você vai ganhar mais, normalmente, quando você se esforça mais. Aí você vai dizer, não, mas eu me esforço. Você se esforça, mas você não se esforça o suficiente como um homem se esforça. Por quê? Não é porque você não quer, porque você não tem tempo. Você não tem tempo. Você está cuidando da casa, do filho, da mãe. Isso, não então, consegue. por mais que você queira... Você não vai conseguir ter o mesmo investimento, o mesmo esforço. E quando você fala investimento, você fala energia, disposição. Tempo, total. Não é só dinheiro. A gente tende a levar investimento como dinheiro. Porque um homem, ele tem tempo para isso. A mulher tem filhos, tem que levar e buscar na escola. A mulher tem que pensar na comida da família. A mulher tem que cuidar de um pai que está doente, de uma mãe. Ela é a cuidadora, ela é a provedora, não só financeira, muitas vezes, mas de energia. Então, o tempo que ela sobra para dedicar ao trabalho, não é equivalente. Não é justo. Exato. Essa palavra é muito importante. Ela não é equivalente. Não são investimentos iguais. Então, como que você quer o mesmo resultado com investimentos diferentes? Então, você vai ter que aplicar um esforço muito maior em cima de determinado sujeito para que ele alcance o mesmo resultado. O que não é justo.
Agora falando de vida prática, tá? Nós temos a nossa renda, a gente trabalha, a gente ganha o nosso dinheiro, por mais que não seja o mesmo equivalente ao dos homens, mas a gente tem o nosso dinheiro, as mulheres. Pensando agora em empreendedoras, né, funcionárias, enfim. Como é que a gente pode fazer o nosso dinheiro render melhor? Primeira coisa que eu bato nessa tecla todas as vezes que eu vou falar de finanças é ter visibilidade. E ter visibilidade muitas vezes dói, no início, principalmente. Porque é mudança de hábito, né? Então, assim, quando você se coloca de frente para as suas finanças, aí eu vou falar isso e você pode fazer isso no Excel, quem domina computador, você pode colocar isso num caderninho, mas você tem que colocar em algum lugar. Você vai ter que colocar na sua frente, igual um jogo de xadrez, e saber o que está acontecendo na sua vida. Sem isso, é impossível você tomar decisões assertivas. Zero. Você vai continuar atirando no escuro eternamente. O que muitas vezes é mais fácil psicologicamente falando, porque não lhe traz a culpa que eu estava falando antes. Mas aí você sugere colocar nessa planilha todos os gastos? Isso. Minha sugestão, você vai partir da sua renda. Quem dita a regra da sua vida financeira é a sua renda. Sempre. Regra básica. Sempre me pedem uma receita de bolo. Regra básica, sua renda. Se a sua renda não sustenta a vida que você quer bancar, o que está errado é a sua renda. Normalmente. Porque dificilmente, é muito difícil você reduzir a vida que você quer bancar. Né? O patamar de vida que você vive. Porque você vai ter que mudar hábito e hábito você não muda. Você passa eu tenho 40 anos. Eu passei 40 anos da minha vida agindo de uma forma. Não é daqui para amanhã que eu vou resolver minha vida financeira mudando. Agora eu não vou mais gastar com nada. A partir de agora eu não saio mais para um restaurante. Você não vai aguentar. É contra a vida humana. Né? Nós vivemos em sociedade. Senão não faz sentido. Zero. A vida não faz sentido. Pagar boleto. Viver para trabalhar boleto, pagar boleto, né? Trabalhar para pagar boleto, não esse não é o sentido da vida. Isso. O sentido da vida é passear no fim de semana, é tomar um sorvete com seu filho, é ir ao cinema, é namorar, enfim. Não é só trabalhar e pagar boleto. O que pode acontecer no início de um planejamento financeiro, você ter que ajustar um pouco essas satisfações, que a gente chama de não essenciais, gastos não essenciais, tecnicamente falando em finanças. E é tão triste, né? Porque é tão essencial. Mas quando você enxerga o futuro, dizendo assim, esse mês eu não vou gastar R$200 em alimentação fora de casa, eu vou gastar 100. É mais fácil. Mas eu vou gastar 100 só durante 6 meses. 6 meses eu me adequo financeiramente e volto a gastar 200. É que nem fazer uma dieta, né? Exato. Exatamente. Se eu disser para você que você não vai comer mais batata frita, você vai querer comer batata frita todos os dias. Uhum. Porque eu castrei você. Tecnicamente, em psicologia, eu vou dizer, eu vou castrar essa pessoa. E o seu cérebro vai buscar satisfação a todo custo. Então, é muito comum, inclusive, as pessoas que vão fazer dieta, aí castra o lado da alimentação e vai para outro lado, que é, muitas vezes, o de gastar mais. E vice-versa. Já aconteceu várias vezes. Quando eu converso com as pessoas, quando eu converso sobre finanças, é muito comum. Então, respondendo, primeiro, parte da sua renda. Primeiro é ter noção da sua renda. É muito fácil você ter noção da sua renda quando você é CLT e você ganha uma renda fixa. Mas quando você é um empreendedor e ganha uma renda variável, é muito mais difícil, até porque o dinheiro ele vai entrar quebrado, ele vai entrar de vez em quando. Esse é o meu caso. E É aí? isso. Então, você tem que programar, você tem que fazer um planejamento. Por exemplo, digamos que eu vou atender, vou ser psicóloga. Então, com quanto eu vou cobrar por cada atendimento e quantos atendimentos são suficientes para ter uma determinada renda para suprir aquele gasto que eu tenho no mês. A conta é essa. Então, quantos podcasts você vai ter que fazer, ou quantas publicidades, ou quantas entrevistas, sei lá, na sua área você vai ter que fazer. Qual o volume que você tem, com que preço você vai cobrar para você ter aquela renda. E aí, minha indicação, né, minha orientação é que toda semana você vai ali e vai ajustando, porque nem sempre vai acontecer do jeito que você programou. Uma vez que você sabe qual é a sua renda, aí você vai listando o que a gente chama de gastos essenciais. Tudo que é gasto essencial. O que eu estou falando? Moradia, alimentação, saúde, educação. Então, tudo isso são gastos essenciais. Ou seja, é muito mais difícil você mudar um gasto essencial. Você mudar de casa é muito mais difícil. Mas, se a gente for pensar, você tem um apartamento e mora aqui, falando aqui de Natal, né? Você mora em Petrópolis. Você vai pagar um preço de aluguel. Se você morar pouquinho afastado, até porque aqui é muito perto, né? As coisas são muito perto. Mas você mora Mas um Lagoa pouquinho, Nova muda completamente. muda. Às vezes diminui 50% o valor do aluguel. Sim.
Então, tudo é uma questão de estratégia de você pensar. Depois que você listar os gastos essenciais, você vai listar os gastos não essenciais. Aí a gente está falando de sair para jantar, a gente está falando de uma academia, que muitas vezes talvez não seja. Por que eu estou dizendo isso? Pode ser polêmico. Porque a gente mora numa cidade de sol, de praia, de mar, onde você, de repente, pode fazer, ou num período de tempo que você está se reorganizando, você pode fazer ao ar livre. Você pode fazer uma atividade ao ar O que não livre. é um sacrifício tão grande Não assim, é? né? Eu que morei em São Paulo, todo mundo fala, meu Deus, você mora no paraíso. Pois é, mas você sabe que Natal é a capital com o maior sedentarismo do Brasil. Pois é. Então, o que explica isso, Pois né? é, justamente, mas enfim, é outro assunto. Vamos voltar às finanças. Eu acho que é isso. Então, com isso, você vai ter visibilidade. Eu indico que você fique num comprometimento de renda, que a gente chama, de 80%. Que sempre sobre aí 200 ou 20%. Então, R$1.000, que os seus gastos fiquem em R$800 e R$200 sobre. Aí você até me fez uma pergunta um dia desse. Sobra pra quê, né? Aí ou você vai investir, ou você vai pagar uma dívida. Pra ter uma folga. Ou para algum imprevisto, baixou o pneu do carro, o filho ficou doente, o cachorro ficou doente, tem que levar. Sempre vai surgir. E Sempre vai investimento, surgir. tá? A gente está falando de despesas fixas, despesas flutuantes ali, mas assim, a renda é aquela, não vai ter mais. Essa sobra que você está falando, ela também pode se transformar num investimento. Totalmente. Aí a E gente tá aí? falando de renda passiva. Pronto, Dinheiro trabalhando para exato. você. Como investir melhor, né? Aonde investir melhor? Primeiro é você saber quanto você pode investir. Não parta para um investimento se você não sabe quanto você tem. Porque aí você vai querer investir, aí depois você não vai querer tirar esse dinheiro, porque às vezes tem uma certa retenção, às vezes de imposto. E aí você assume outra dívida do outro lado, porque não quer mexer no investimento. Porque o investimento você se apega também. Aí, não, mas eu queria tanto ter a reserva. Então, primeiro é saber quanto você pode investir. Eu sempre indico que você tenha, especialmente para quem trabalha de renda variável, 6 meses dos seus gastos essenciais guardados, que a gente chama de reserva de emergência ou de reserva de segurança. Você jamais vai poder investir esse dinheiro numa renda passiva ou numa renda... Não é renda fixa, é numa renda variável, mais variável, como um exemplo é ações. Então, o único dinheiro que você tem é, sei lá, R$10.000. Você não vai jogar em algo que tem um risco gigantesco de você perder, porque você não pode perder. É sua reserva de emergência. Então, eu indico você ficar numa renda fixa. Aí eu estou falando de um CDB, de um CDI, de um Tesouro Direto. E eu indico que você vá conversar com o seu gerente. Que você peça as opções que você tem dentro de renda fixa, para você saber o que traz mais rentabilidade, o que vai pagar mais juros para você. Quando a gente fala de rentabilidade, são juros. E o que tem menos risco. Porque isso também é psicológico. Cada pessoa se adequa a um determinado risco. Eu, por exemplo, sou educadora financeira, conheço de finanças, conheço de investimento, tudo mais. Mas sou péssima em investimento variável. Zero, eu não tenho psicológico. Então você é uma investidora conservadora. Isso. Eu não sou agressiva, embora seja tida como Conservadora agressiva, sou eu, que não consigo sair da poupança. Então... Não, poupança não, hein? Aí, não, Por quê? Por quê, Manu? Diga aí. Porque... Uma pessoa que não tem tanta expertise assim como você. Para não correr o risco. Para não correr riscos, né? Exatamente. Uma pessoa que tem R$10.000, você falou, não, cuidado, porque é a sua reserva e você vai precisar dela a qualquer momento. É a chamada reserva de emergência, né? Então, uma poupança, de repente, não é uma forma menos arriscada e mais segura daquela pessoa que não tem tanta expertise assim, poupar? A poupança é a forma mais segura de tudo. Só que ela não... É como se ela lhe pagasse menos do que a inflação. É aquele velho cofrinho, né? De formatinho de como porco. se você estivesse deixando debaixo... Antigamente, no meu interior, a gente deixava debaixo do colchão. Entendi. É isso. Por quê? A gente fala que vai perder dinheiro porque a ideia é que o dinheiro renda mais. Então, hoje, quando você tem a inflação do país que é alta, nós vivemos num país de inflação alta. Então, você vai pagar as coisas num valor muito maior. Então, você vai ter, todo ano a gente tem aluguel que reajusta, escola de criança que reajusta, tudo isso, no mínimo, vai reajustar na inflação. Se você tem um dinheiro que está rendendo abaixo da inflação, você está perdendo dinheiro, concorda? Você vai receber menos do que você vai pagar. Então, você está perdendo dinheiro. Isso não quer dizer que você perdeu o seu dinheiro, porque não tem risco de aplicação. A não ser que venha, como veio aí em governos passados, que foi lá e confiscou. Fora isso, você
não vai perder, é muito difícil. Não tem como perder, porque é uma renda muito conservadora, digamos assim. Manu, a gente vai fazer um pequeno intervalinho para uma participação, tá? Vamos ouvir aí uma psicóloga perguntando para você sobre saúde financeira. Como manter a saúde financeira? Olha, e partindo de uma psicóloga, eu acho que é uma pergunta inusitada. Vamos lá, solta aí, Jean, por favor. Olá, filhas da pauta. Meu nome é Rita Amorim, sou psicóloga. E eu gostaria de saber de Manu o que ela tem a dizer sobre a compulsão por compras. Vem vindo, né, muitos casos na clínica sobre esse tema, né, pessoas se queixando de que elas são viciadas em comprar e muitas vezes estão endividadas e já não sabem mais o que fazer com isso. Então, como elas podem, que caminhos elas podem tomar nesse sentido, né? Com relação a essa compulsão, com relação a esse manejo das finanças nesse momento em que já está tudo muito enrolado. Então, é isso a minha dúvida. O que você tem a dizer sobre esse fenômeno? Então é isso, Rita Amorim, psicóloga, mais conhecida também como minha primogênita, minha filha. Então, e são coleguinhas, né, de psicologia e tal. Manu, a gente já tinha falado sobre isso, né, no começo do programa, compulsão por compras, né? Como isso afeta de forma positiva no primeiro momento, né? Assim, a endorfina, a serotonina produzindo assim em escala altíssima, porque você está se satisfazendo naquele momento, né? Aquela felicidade momentânea, mas a conta vai chegar literalmente no seu cartão de crédito, né? Então, que fenômeno é esse, como bem disse Rita? Muito bom. Tem até um nome técnico para essa compulsão, chama oniomania, quem quiser pesquisar, que é literalmente a compulsão. Toda compulsão, ela tem um aspecto psicológico. Então, você não vai conseguir resolver as suas finanças, por isso, inclusive, que eu fui para psicologia. Você não vai conseguir resolver as suas finanças sem entender o que está fazendo você fazer essa compulsão. Fazer o comportamento compulsivo. O comportamento compulsivo, ele tá sendo ligado a algum tipo de impulso interno, aí bem técnico psicológico, algum impulso ou motivação interna, que ela é visceral, minha gente. É uma falta, né? Exato. Todo impulso, que a gente chama, é uma falta. Então, que falta é essa que você está querendo suprir ao ponto de você não conseguir controlar o seu comportamento? Porque você não consegue. Você vai fazer. Porque sua mente ela vai pedir uma satisfação para aquela motivação que você está tendo. Então, assim, dificilmente você vai sair de onde você está fazendo a mesma coisa que você faz sempre. Você vai ter que entender. E entender, você vai ter que lidar com o seu psicológico. E não é todo mundo que está disposto e que tem essa vontade, essa coragem, talvez, de entrar em contato com suas dores, com suas faltas, do porquê que você está agindo de determinada forma. Então, eu posso até desenhar um planejamento para você, posso te dar visibilidade, mas isso é inconsciente. Uhum. Isso não fica no nível consciente, isso vai lá no inconsciente. Porque isso tem a ver com o autoconhecimento e também tem a ver com, mais para a vida prática, com o autoconhecimento financeiro também, não é isso, Manu? Também. O que eu faço comigo, porque eu também gosto de comprar, sempre gostei, eu não compro porque eu tenho orçamento. Eu faço o meu orçamento. Porque se eu não fizesse, eu ia no impulso, eu ia me deixar levar pelo meu inconsciente e sairia gastando. Então, o que eu faço e que eu indico é você ter um orçamento, porque aquilo minimamente vai te frear. Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, vamos pensar na satisfação. A satisfação, ela pode estar envolvida com várias coisas. É que você está focando em uma. Você é a pessoa, né? O sujeito. Uhum. Então, desenhei o teu orçamento, e no seu orçamento, o que você mais quer fazer durante esse ano é viajar com a família. O seu desejo é aquela coisa que você mais quer durante aquele ano. Ou comprar um carro, ou, sei lá, cada pessoa vai ter um desejo que você quer muito, muito. Aquilo é primário. A casa própria. Casa própria e tudo mais. Quando você faz esse desenho do seu planejamento, por isso que eu falo, desenha, bota num caderno, já bota as parcelas que você tem no cartão para todos os meses, tem visibilidade do ano. Por quê? Porque tem aquelas despesas que são anuais, tem as receitas que são anuais, como abono de férias, 13º. Uma vez que você sabe o que você tem que fazer para alcançar aquela meta, que talvez você só vai alcançar daqui a um ano, você começa a repensar os seus gastos mensais ou semanais. Você começa a pensar, opa, peraí, essa blusa não estava no orçamento.
eu gasto, matemática são 2 mais 2 igual a 4. Não tem erro, é exato, é uma ciência exata. Se eu gasto esse dinheiro aqui, que não estava previsto, eu estou automaticamente me distanciando da meta maior que eu tinha. Aí você freia. Porque você só não vai frear se essa meta de hoje, de alguma forma, for mais interessante para você do que a meta total. Então, se você tem uma meta, se você sabe onde você quer chegar e sabe como você vai chegar, porque você desenhou financeiramente, fica muito mais fácil. Eu não vou dizer que você não vai sucumbir, você não vai fazer aquilo que você não vai comprar. Mas fica muito mais fácil de você resistir. Porque, assim, a gente vive numa sociedade capitalista que a todo momento tem um marketing em cima de você. Você entra no seu Instagram. Eu tô falando sobre blusa. Eu tô falando blusa agora. Se eu entrar no meu Instagram daqui a 1 hora, vai ter um monte de lojinha de blusa aparecendo pra mim. Sim. Inteligência artificial, tá aí pra isso. E passa tanto pelo emocional que às vezes você tem a oportunidade. Por exemplo, você recebe o seu dinheiro das férias. Você recebe as férias. É como se aquilo fosse um salário a mais. Não, gente, a gente não tem 14º, a gente só tem 13º. As férias não são o seu 14º salário. Elas são o seu salário do mês seguinte, das suas férias, adiantado. Então, as pessoas usam aquilo ali como se não houvesse amanhã. Isso. E acaba se endividando no mês seguinte. Verdade. A mesma coisa é o 13º salário, com todo aquele bombardeio de promoções, e vamos comprar, e vamos consumir. Tem que comprar presente para a família toda, tem que fazer a ceia de Natal. Você torra o seu 13º sem pensar que você tem IPVA em janeiro, sem pensar que você tem colégio de menino para IPTU, uma série de despesas que você tem em janeiro que você não pensa nisso quando você recebe seu 13º. Exatamente. Você só pensa no prazer de gastar. Na compensação. Na compensação. compensação. Eu mereço. Agora... Desculpa. Não, por favor. E aí a compensação, só voltando para o que Rita falou, você realmente vai ter que entender aquilo que você está querendo compensar. Porque isso tudo está aqui, ó. Tudo está no cérebro. Sim. A gente burla várias coisinhas aqui no cérebro para agir de determinada forma. Então, você, por exemplo, é muito comum uma mulher que termina um relacionamento, aí vai no salão e torra o dinheiro. Você tá querendo, talvez... Não, você não quer. Você aquela quer, cena na verdade, de van, né? Repica! Isso, você né? quer aparecer diferente, você quer ter uma outra visão de si mesma. Ter uma nova vida, né? Então, na verdade, talvez você não quisesse realmente gastar. Você tá com uma falta, você tá mal. E é normal a gente ficar mal. Então, assim, conversa com alguém, né? Eu sou da linha da psicologia que chama psicanálise. E a gente fala que a fala cura. E cura mesmo. E cura mesmo. É você se ouvir, né? Agora, Manu, voltando para a vida prática, né? Pensando, a gente hoje tem mais controle sobre o nosso dinheiro, né? Nós mulheres. E a gente pensa também no futuro, né? Na aposentadoria, em como incrementar a nossa renda. Quais são as dicas práticas para isso? Se organizar hoje, pensando que daqui a 10, 20 anos, daqui a 20 anos eu vou ter 60. Eu não vou ter o mesmo pique que eu tenho hoje para trabalhar. Então, se você tem, sendo bem prática, se você hoje tem um comprometimento de renda de 100%, quem é você no futuro? Você não vai conseguir gastar nada. Aliás, você não vai conseguir poupar nada. Você vai estar 100% gastando tudo aquilo que você ganha. Você está se esquecendo de você no futuro, porque... Mas a gente tem esse mau hábito cultural, né? Não pensa no futuro. A gente não é educado para envelhecer. O envelhecer dói. Em todo mundo. A grande maioria da população não quer nem falar que isso aqui está caindo, isso aqui está cheio de ruga, não quer falar sobre isso. Mas é inevitável. Você vai envelhecer. E automaticamente, quando você envelhece, o seu pique, a sua energia, ela diminui. Se você não se programa hoje para ter uma renda passiva, que a gente fala, né? Não necessariamente ativa do seu trabalho, você vai depender de governo, que hoje em dia a gente também não sabe como é que vai ser. E como é que se programa? No mês a mês, você tirar um dinheiro para você ir guardando e vai investindo, mesmo que seja na poupança. Né? Porque, mesmo assim, que seja no cofrinho, mesmo né? Que seja no cofrinho. Eu não digo no cofrinho porque o cofrinho não vai gerar renda passiva, não vai gerar juros. Então, todo mês, tira um pouquinho. Às vezes é R$100 que você guarda, você está falando de R$100 no mês, é 1.200 no ano. Esse guardar seria uma aposentadoria privada? Pode ser também. Só que assim, só vai investir em algo quando você minimamente tem uma reserva para si. Então, como que você vai investir numa aposentadoria, numa previdência privada, se você nem consegue se organizar? Porque a previdência privada, ela vai fazer parte do seu comprometimento mensal de renda. Isso. Existirá uma parcela ali, que é como se fosse uma dívida fixa, que vai fazer parte do seu comprometimento. Se hoje você ganha 1.000, gasta 1.000, onde que vai caber? A previdência privada. Mas, sem dúvida alguma, é um bom investimento, né? A previdência privada.
Sem dúvida. Sem dúvida é um bom investimento. Se você conseguir se organizar no mês a mês, sim. Pois é, gente. E aí, já Ai, chegou acabou. ao fim a nossa conversa maravilhosa com Manu. Manoel Medeiros é uma educadora financeira e que recorreu à psicologia porque, sim, a saúde emocional passa pela nossa saúde financeira e vice-versa, né, Manu? É verdade. É isso, gente. É isso. Se não se Simples entender, assim. não vai conseguir Mas, lidar assim, bem com as em finanças. resumo, né, em resumo, para a gente encerrar, dá aí algumas dicas Algumas práticas, dicas. um resumo do que a gente conversou para que a gente consiga visualizar Vamos lá, essas então, dicas. Primeira coisa, colocar no papel tudo que você ganha, tudo que você ganha e tudo que você gasta. Isso vai te dar visibilidade, isso vai trazer você a um nível de consciência psicológica. Outra coisa, tenha autoconhecimento. Saiba quem é você, saiba o que está fazendo com que você gaste mais, com que você tenha um comportamento financeiro não saudável. É importante se conhecer, se entender. Eu sei que psicologia nem sempre é acessível, mas como eu sou da área que a fala cura, fala com alguém que você confia, divide os seus problemas. Segurar um problema sozinho realmente, às vezes é difícil e vai fazer com que você gaste cada vez mais. Manu, onde é que as pessoas podem lhe achar nas redes sociais para continuar essa conversa? Ai, que bacana. Então, vocês podem me achar no @signifique.psi ou no @Manoel Medeiros. Muito Lá eu dou obrigada. algumas dicas de finanças também. E como sempre, a gente termina com uma frase de efeito, que é de Natália Arcuri, especialista em finanças pessoais. Ela diz o seguinte: quando você organiza suas finanças, você começa a se tornar dona da sua vida. E é só quando você toma as rédeas do seu dinheiro que consegue fazer escolhas conscientes e construir o futuro que deseja. Simples Perfeito. assim, né, Manu? Perfeito. Parece amei. muito simples. Agora vamos colocar em Mas prática. vamos colocar em prática? Tem Será que que a gente começar, tem que dar o consegue? primeiro passo. É isso senão mesmo. vai pra frente. Manu, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Filhas da Pauta. Eu que E agradeço. espero que haja outras oportunidades para a gente ter momentos assim como esse. Eu que agradeço. Valeu, Manu. Valeu, Ângela. Valeu você de casa ali. Gente, ó, aguarde o próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.